dia, graça e paz para todos. Mais uma vez agradeço pelo carinho, pelas orações, pelas preocupações demonstradas por minha vida, pela minha família e por essa igreja. Nós estamos mais unidos do que nunca e confiantes naquele que governa até sobre as coisas que a gente não entende muito, mas ele governa. Irmãos, eu quero chamar vocês para refletirem comigo num texto bíblico. Eu vou ter que cortar esse texto, porque ele é um texto mais longo, mas eu vou ler apenas é o capítulo 20 do livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Eu estava ali me domando, porque quanto mais eu lia, mais eu via coisas que podiam ser exploradas, e me deu vontade de ler o capítulo todo, mas eu vou ler apenas do verso 17 até o verso 25. Eu acho que esse corte aqui dentro dessa perícope maior já é suficiente para a gente entender aquilo que cremos que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Atos dos Apóstolos 20, capítulo 20, versículos 17 até o 25, que vai nos dizer assim. De novo eu peço para vocês para lerem com atenção. A leitura é fundamental para a gente entender a exposição bíblica. É muito importante ler o texto, porque é do texto que vai ser extraído aquilo que o Senhor, entendemos, quer nos mostrar. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Senhor Deus, a gente te suplica com toda a humildade, com toda a expressão de dependência, que nos leve a entender o que tu queres nos falar com esse texto. Que não saiamos daqui, Senhor, sem que a tua palavra não tenha atingido o nosso ser por inteiro. Saiamos daqui ainda mais convictos da nossa fé, mas comprometidos com a nossa vocação. Para a glória, honra e louvor do teu nome, Senhor. Assim nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, essas palavras, elas são uma narrativa de Lucas, que escreveu o Evangelho, que leva o seu nome, e escreveu esse livro aqui. É uma obra de 2 volumes, escrita por Lucas. E elas são palavras que descrevem o cotidiano de um cristão do primeiro século. E esse cristão aqui é nada menos que o apóstolo Paulo. E sempre quando eu leio textos como esse, e eu já falei isso para vocês e vou continuar falando, sempre quando eu leio textos como esse, eu observo, eu identifico uma distância enorme
entre aquilo que esses primeiros discípulos entendiam sobre o Evangelho e o que nós temos entendido hoje sobre o Evangelho. Há uma lacuna muito grande. O Evangelho e o cristianismo dos nossos dias está muito misturado com um entretenimento religioso para atrair pessoas, para que a máquina gospel continue funcionando. É uma realidade dos nossos dias. Então nós temos com urgência voltar a um cristianismo bíblico, permitir que os princípios de um cristianismo bíblico tomem conta da nossa maneira de viver. E aqui eu quero expor esses textos, e o personagem central do texto é Paulo, é Lucas que está escrevendo, e antes de a gente começar a expor algumas coisas, eu queria fazer você entender que todo esse comprometimento, toda essa profundidade que o Evangelho nos traz, era vivido com naturalidade por esses discípulos, por esses cristãos. Esse é mais um texto que a gente vê coisas profundas sendo escritas, mas que eram vividas de modo muito natural. Lucas está descrevendo o cotidiano de um cristão. E você vai falar, mas era o apóstolo Paulo. Sim, talvez sobre ele tinha uma responsabilidade muito maior, uma abrangência muito maior de vocação. Mas tudo aquilo que tinha nesse homem, de certa forma, tem que existir em todo aquele que professa o nome de Jesus. Todo aquele que é verdadeiramente cristão. Então, por isso que eu tenho dito para vocês e repito, existe uma lacuna. E o Senhor está nos chamando para transpor essa lacuna. Existe uma lacuna entre o cristianismo bíblico, registrado nos textos sagrados, e o cristianismo do século XXI. Há um abismo. Nós estamos sendo chamados para transpor esse abismo. Ao final desse sermão, o meu desejo é que saiamos daqui quebrantados, que possamos compreender a vida cristã com muita profundidade, mas que precisa ser vivida com muita naturalidade no nosso cotidiano. São palavras do apóstolo Paulo. Meu ponto aqui é continuar falando o que a gente está falando e também ampliar aquilo que temos aprendido na escola bíblica. Nós já temos falado que o Evangelho traz salvação. A única maneira de ser salvo é pelo Evangelho. Ele é o poder de Deus para salvar. Já temos aprendido também que o Evangelho que salva é o Evangelho que nos produz vida. E a vida produzida pelo Evangelho difere completamente da vida que nós queremos viver na nossa autonomia. O que estamos passando a falar aqui é que essa vida que o Evangelho produz, ela precisa ser vivida à luz da Escritura, à luz do próprio Evangelho. Então o Evangelho salva, o Evangelho nos dá vida e o Evangelho nos ensina a viver essa vida e nos ensina como enxergar todas as coisas à nossa volta. Em outras palavras, o Evangelho traz salvação, o Evangelho produz vida, o Evangelho ensina a viver e o Evangelho nos dá uma cosmovisão, uma visão de mundo que vem pelo Evangelho. Se nós não entendermos isso, irmãos, nós seremos apenas aqueles que frequentam um movimento religioso a cada domingo para talvez me sentir bem, me satisfazer com alguma coisa e voltar a viver do jeito que eu quero viver, ou do jeito que tenho vivido. Então, que o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez, porque o meu ponto aqui agora com vocês, eu quero extrair desse texto pelo menos 4 características de como Paulo entendia a vida, do que era a vida para ele. E depois disso a gente vai ver as aplicações para nós hoje, porque nós estamos 21 séculos depois dele. Repetindo, primeiro a gente vai extrair aqui algumas características principais de como Paulo entende a vida,
que era a vida para ele. E isso, ele vai falar da vida de uma forma muito profunda. Aliás, Lucas está descrevendo as palavras dele. Ele vai falando de uma forma muito profunda, mas, por outro lado, de uma maneira muito natural daquilo que ele vivia. É como eu tenho falado para vocês, como eu falei ontem com meus alunos, quando a gente faz assim, ó, puxa o ar, solta o ar, a gente faz isso com muita naturalidade. Mas às vezes a gente não percebe o quão profundo é isso dentro de nós. Respirar. E a vida cristã é isso, ela é de muita profundidade. Mas ela precisa ser vivida com naturalidade, fazendo parte da nossa maneira de viver no cotidiano. Tem que estar encarnado em nós isso. E isso vai diferir o cristianismo de qualquer outra coisa. Então venha comigo. Eu sei que o nosso tempo não é muito, mas a gente vai sintetizando as coisas aqui para a gente entender com mais clareza isso. E eu quero mostrar para vocês aquilo que me impacta nesse texto. E eu queria que isso também, de certa forma, impactasse você, tua mente, teu coração, tua maneira de viver. Hoje você está aqui, esse ambiente aqui é um ambiente religioso, um ambiente de culto. Aqui tem louvores, aqui tem um ambiente, aqui tem sorrisos, aqui tem abraços. Mas você vai sair daqui, você vai para a tua casa tem um outro ambiente, você vai para o teu trabalho, amanhã é um outro ambiente, você vai lidar com pessoas, você vai cruzar com adversidade, você vai receber notícia que você não queria viver, você vai conversar com pessoas que conhecem a Deus, com pessoas que não conhecem nada de Deus, você é a tua vida. Então, a vida cristã não é para ser vivida aqui. Aqui você aprende a viver a vida cristã. Por aqui. Você vai aprender a viver a vida cristã. E a vida cristã, ela difere, como eu disse, muito da vida cristã que tem sido pregada hoje. Muitas coisas que falam-se da vida cristã aqui é muito omitida nos púlpitos de hoje. Ninguém quer falar, por exemplo, sobre sofrimento, sobre angústia, sobre perseguição. Ninguém quer falar sobre isso. As pessoas querem criar, e isso, irmãos, eu falo assim com dor no coração. As igrejas são altamente empresariais hoje. Toda empresa quer atrair cliente. Todas elas. E elas fazem de tudo para atrair o cliente, porque ela precisa do cliente para manter a máquina. E a igreja está fazendo a mesma coisa. Se você não tiver o pé bem firmado no evangelho, você vai cair no encantamento do cristianismo empresarial. E vai te levar. E você vai achar muito legal. Mas no dia mau você não vai saber viver. Então venha comigo. 4 características de como Paulo entendia a vida. Primeiro, ele entendia a vida como uma consciência vocacional. Para ele a vida era vivida atendendo um chamado. Ele já vai dizer isso, por exemplo, em Romanos, quando ele diz, eu sou Paulo que me tornei servo de Jesus Cristo. Me tornei servo porque eu fui chamado para ser apóstolo. E porque eu fui chamado para ser apóstolo, eu fui separado para o evangelho. Isso é Romanos 1, verso 1. Então aqui a gente já vem ver um distanciamento muito grande de o cristianismo dos nossos dias não entende a vida como uma vida vocacional, uma vida que tem que corresponder a um chamado, uma vida que atende a um chamado. Vocação é chamado. E esse chamado, obviamente, não envolve apenas esse espaço físico que nós estamos aqui. Por onde estivermos, a vida cristã é vocacional. Você vai ver isso no verso 24 desse texto, quando ele vai dizer assim, olha, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele diz, essa é a minha vocação, fui chamado para isso. Outrora eu persegui a igreja, outrora eu persegui o próprio Jesus e eu fazia isso com o zelo religioso que eu tinha. Mas agora ele me chamou e eu que sou Paulo me tornei servo. E eu fui chamado por ele para ser apóstolo dele.
E ao ser apóstolo dele, eu fui separado para essa vocação. A minha vida é uma vida separada, a minha vida é uma vida de vocação. A minha vocação, poderia dizer Paulo, ela não está atrelada a quando eu estou na sinagoga, ou quando eu estou com os teólogos do meu tempo, com os rabinos judaicos. A minha vocação envolve tudo que eu faço, em todos os lugares que eu estou, com quem eu converso, por onde eu passar, eu tenho que testemunhar do evangelho da graça de Deus, porque essa é a minha vocação. Primeira coisa que vai me impactar aqui, eu tenho que perguntar para mim se minha vida é vocacional, ou se eu sou um pastor de domingo, ou se eu tenho uma vida vocacional, se a minha vida é atendendo um chamado. Então eu tenho que testemunhar do evangelho da graça de Deus. E testemunhar do evangelho da graça de Deus, longe de ser entregar um folheto no domingo. Nunca passou isso na mente de Paulo. Isso são coisas dos nossos dias, porque nos distanciamos daquilo que era natural. Quando fala que a minha vida vocacional é testemunhar do evangelho de Jesus, aí eu falo não Paulo, mas fala Afrânio, é testemunhar do evangelho de Jesus dentro da minha casa, na conversa que eu tenho com a minha esposa, no relacionamento que eu tenho com ela, no trato que eu tenho com a minha filha, nas lutas que eu vivo todos os dias, em todos os contextos da minha vida. A maneira de eu viver tem que ser testemunhar do evangelho que me salvou, do evangelho da graça de Deus. Essas pessoas precisam ver que o Cristo que me salvou está em mim, pela maneira que eu vivo com naturalidade aquilo que é profundo. E isso, irmãos, é cristianismo. Não é uma maquiagem. É cristianismo. Eu fui chamado. Isso nos leva a uma segunda característica de como Paulo via a vida. Ele via a vida entendendo que sua vocação era sublime. O que é isso, pastor? Algo para a gente entender, irmãos. Vocação, chamado, está acima de tudo. Está acima da minha própria vida. Está acima de qualquer coisa que eu possa imaginar. Transcende a minha mente. Envolve coisas presentes e coisas futuras. Envolve coisas passageiras e coisas eternas. Envolve um Deus que está nos céus, mas que também está em nós. É sublime. Está acima de tudo. Está acima do que eu quero. Está acima do que eu almejo. Ô Senhor, dá-nos entendimento para compreender isso. De entender a vida como uma vocação sublime que está acima dos meus interesses. Acima daquilo que eu estou buscando para mim. E nesse sentido, tem duas coisas para a gente entender aqui. Quando ele vê a vida como uma sublimidade vocacional, ele coloca uma coisa que é muito difícil de se ouvir hoje. Ele coloca o seu chamado acima das suas lutas, acima dos seus próprios sofrimentos. E isso é raro hoje. É muito raro hoje. As igrejas que mais superlotam são aquelas que estão oferecendo uma vida boa para todo mundo. Deus está vendo isso tudo, irmão. E o Senhor sabe com que sinceridade eu estou aqui em cima desse púlpito. Com que zelo eu procuro tocar isso tudo. Reconhecendo toda a minha pequenez, todas as minhas limitações, tudo aquilo que um ser humano tem atingido pela queda. Reparem comigo como ele coloca o evangelho a sua vocação de uma forma tão sublime que ele enxergava as suas provações, lutas e sofrimentos de cima para baixo. E isso muda tudo. Vocação está acima de tudo. E acima de tudo, ele enxerga tudo de cima para baixo.
É por isso que ele diz: a nossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Nossa pátria está no alto. Isso vai comungar com as expressões proféticas e poéticas do salmista, que dizia: eleva os meus olhos para os montes. E os montes, irmãos, dita no salmo, não são as tribulações. Quando ele fala, eleva os meus olhos para o monte, ele está olhando para o Monte Sião, onde está o templo, e ele diz: é de lá que me vem o socorro. Deus habita lá. Em Cristo, Deus habitou. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Agora Deus habita no seu povo, chamado igreja, que somos nós. É do alto que nos vem o socorro. Repara o que ele vai dizer nos versos 18, 19 e 20, para você entender como que essa sublimidade vocacional fazia ele entender com naturalidade aquilo que dói muito, que é o sofrimento. Reparem. E quando se encontraram com ele, só um adendo aqui para eu contextualizar vocês mais. Essas palavras que Lucas relatou aqui, que eu estou aqui expondo para vocês, elas fazem parte de uma despedida do apóstolo Paulo. Ele está se despedindo de uma igreja que ele plantou na cidade de Éfeso, na antiga Ásia Menor, onde é a Turquia hoje. Ele planta aquela igreja ali, ele fica 3 anos ali, no templo, de casa em casa, pregando, ensinando, discipulando. Ele ensinou numa escola ali, a escola de Tirano, ficou anos ensinando. Ali ele formou discípulos. Desse trabalho em Éfeso surgiu a igreja dos Colossenses. Então, aqui são 3 anos, agora ele está se despedindo. E ele está indo para Jerusalém. Ele está indo para o fim da sua carreira. Em Jerusalém ele vai ser preso. Depois de ser preso em Jerusalém, ele é transferido para uma prisão em Cesareia. E depois dessa prisão em Cesareia, ele vai ficar preso em Roma, onde termina o livro dos Atos. Ele termina em Roma. Quando o livro dos Atos dos Apóstolos termina, o evangelho chegou em Roma. Paulo está em Roma. E se cumpriu Atos 1:8, de Jerusalém até os confins da terra. Os confins da terra era Roma, o centro do mundo naquela época. Só para vocês entenderem o contexto. Ele está numa despedida. Despedida nunca é fácil. Mas ele se despede com uma consciência vocacional. Ele diz: eu fiz o que eu tinha que fazer no meio de vocês. Não cessei de admoestar vocês até com lágrimas. Todos os dias, em todos os momentos. Agora eu estou indo para Jerusalém. E como eu disse, em Jerusalém ele não vai esperar flores de Jerusalém. Ele espera lutas, como a gente vai ver agora. Então no verso 18 ele diz: e quando o encontraram com ele, quem encontrou com eles? Os presbíteros de Éfeso. Ele está se despedindo. Quando se encontraram com ele, aí Paulo diz o seguinte para esses presbíteros: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós. Olha a vida vocacional aqui. Como que eu me conduzir entre vós? Em todo o tempo. Olha a vida perene aqui. É a vocação em todo o tempo, em todos os lugares, onde você está. Desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, o que ele fazia lá nessa vida vocacional sublime? Servindo ao Senhor. Como? Primeiro, com toda a humildade. Segundo, servindo com lágrimas. No meio das provações, pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. Mas mesmo assim, servindo com lágrimas, servindo com dores, servindo com humildade, servindo dia a dia, eu jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa. E de vou-la ensinar publicamente também de casa em casa. Vocação. Olha para a tua vida agora e veja como que é, como que você entende a sublimidade da vocação no teu cotidiano. Aqui não tem algo pontual. Paulo não está marcando dia e horário para se envolver com a sua vocação. Ela é sublime, ela está acima do sofrimento, acima das lutas, ela é vivida todo dia. É o que ele ensinava também quando ele diz: olha, nós exalamos o bom perfume de Cristo. Por onde passamos. A vida vocacional sublime
ela exala o perfume daquele que nos chamou. O desejo nosso, o sonho nosso, é que até que no meio das lutas, no meio das lágrimas, no meio das dificuldades que todos nós passamos, quem nos vê passar também sinta que a gente está exalando um cheiro, um aroma daquele que nos chamou. Esse aroma às vezes é exalado no meio da dor. As pessoas olham para você assim, como pode ele passar assim, desse jeito? É a sublimidade da vocação. No cristianismo de resultados, a gente não vê isso. Por isso eu tenho falado muitas vezes, até com os meus olhos, do cuidado que eu tenho dentro de mim, a preocupação que eu tenho. Eu sei que pessoas da minha idade já estão mais para ir do que para ficar. E eu me preocupo muito com o que eu vou deixar. Com o legado. Me preocupo com crianças, me preocupo com adolescentes, me preocupo com jovens, que é aqueles que desenvolverão a vida vocacional. Há uma responsabilidade minha como pastor, tua como pai, como mãe. A que evangelho estamos entregando os nossos filhos? Que tipo de compreensão de vida nossos filhos vão ter? A gente está convivendo com uma geração doente, de adolescentes doentes, jovens doentes, porque eles estão separados da vida. Não existe vida fora do Criador, irmãos. Fora do Criador existe tentativa de viver, mas não existe vida. Tentativa de viver que muitas vezes produz frustração. Mas ele não para aqui, além desses versículos, no verso 22, aí é mais impressionante como ele entende a vocação como algo sublime. Ele vai dizer assim, agora eu estou constrangido no meu espírito. Esse constrangido aqui não significa constrangido no sentido negativo. Eu poderia traduzir essa palavra grega aqui mais ou menos assim, ó, e agora impulsionado em meu espírito, com força dentro de mim, com motivação necessária dentro de mim, é o que diz essa palavra. É a mesma palavra que ele, é o mesmo conceito, melhor dizendo, que ele usa em 2 Coríntios, quando ele diz, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos impulsiona, o amor de Cristo nos traz vontade de ir adiante. Então o que ele está falando aqui é isso no verso 22, só que você vai ficar impressionado quando você perceber no texto a que o interior dele estava o impulsionando. Então ele vai dizer, e agora impulsionado, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém com uma consciência vocacional, eu vou para Jerusalém entendendo que a minha vocação está acima de tudo que eu possa desejar e de tudo que eu possa vivenciar aqui, é para além daqui a minha vocação. Aí ele diz assim, eu não sei o que me acontecerá em Jerusalém. Eu não sei, mas eu vou para lá impulsionado pela minha vocação. Eu estou motivado por aquilo que está entranhado dentro de mim. É o original do texto. Algo que está entranhado dentro de mim me impulsiona a ir a Jerusalém. Não sei o que vai me acontecer, mas uma coisa eu sei, porque o Espírito Santo já me disse. O quê? Verso 23, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura. O que ele assegura? Que me esperam cadeias e tribulações. Irmãos, isso está longe de ser verdade hoje. Esse cristianismo aqui está em extinção. Ninguém quer isso. As pessoas querem um Deus que satisfaça seus desejos. Mas Deus quer um povo que viva para o seu propósito. E isso muda tudo. Por isso que eu relutei, que eu pensei em pregar o capítulo todo. Falei, mas eu vou
encher a paciência dos meus irmãos, não quero. Então, primeira coisa, sua vida é vocacional. Segunda coisa, sua vocação está acima de tudo. É assim que Paulo entendia a vida. E ainda dentro dessa sublimidade da vocação, ele fala algo assim, de cair o queixo. Ele via a vocação dele tão sublime, que ele entendia que a sua vida no seu corpo, a sua vida nesse tempo, não tem nenhum sentido fora dessa vocação. O que a gente vai entender agora é que, Senhor, que eles entendam. A vocação é o que dá sentido à vida. É isso que vai dar sentido à vida. Aquilo que fui chamado, separado, como cristão. É o que ele vai falar no verso 24. Depois ele fala, olha, eu só sei que me esperam cadeias, tribulações. Estou ciente disso. Aí ele diz, porém, não vale cadeias e tribulações, sofrimentos e dores. Em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo. Não é isso que eu quero que você sublinhe na tua Bíblia. A vida não é preciosa para mim. Eu não quero viver para mim. Se eu quiser viver para mim, eu não vou saber o que é a vida que Deus quer me dar. Abra teu entendimento, meu irmão, minha irmã. Você vai pedalar a tua vida inteira se você quiser viver sempre para você. É o que ele está dizendo, a vida não é preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira. Você vai lembrar dele já respirando a morte. Ele fala para um discípulo dele que ia levar o legado adiante. Ele diz, eu completei, eu lutei o bom combate. Eu completei a carreira. Aqui, ó. Eu guardei a fé. Eu imagino ele conversando com Timóteo. Timóteo, estou preso. Estou preso por causa do evangelho. Estou muito preocupado comigo, não, Timóteo. Sabe por quê? Eu sei que eu vou morrer. Eu sei que eu estou sentenciado à morte. Mas eu entendo a minha morte como uma oferta de libação ao meu Deus. É o que ele diz em 2 Timóteo. E sabe, Timóteo, olha, eu estou indo. Mas eu estou indo com a consciência de que eu combati o bom combate. É como se ele falasse para Timóteo, Timóteo, olha nos meus olhos aqui. A vocação tem combate. Tem luta. E eu combati. Olha nos meus olhos, Timóteo, eu combati o bom combate até o fim. Eu não desisti, não retrocedi. Eu completei a carreira. Eu estou indo embora. Agora é você que tem que completar a carreira. É você que tem que ir até o fim. Não são flores que vão te esperar. Na cidade que você está, que é Éfeso, que foi a igreja que Paulo plantou, ali você vai encontrar hostilidade. Mas olha para mim, eu combati o bom combate. Eu encerrei a carreira. Agora tem algo mais precioso para falar para você, Timóteo. Eu completei a carreira guardando a fé. Eu não negociei a fé. Eu não adulterei a fé. Eu não perdi a fé. Eu guardei até o último dia. Então, ele diz, cadeias me esperam, tribulações me esperam, mas o que importa? A vida não é preciosa para mim. Em outras palavras, para você me entender melhor, o que Paulo está dizendo é que o que me adianta, então, não passar por todas essas lutas, ter uma vida confortável, se eu para isso eu tenho que abrir mão da minha carreira? Se para isso eu tenho que abrir mão da minha vocação?
Se para isso eu tenho que viver não do jeito que aquele que me chamou quer que eu viva. Que sentido teria para mim, é o que ele está falando. Me esperam cadeias, me esperam tribulações, mas a vida não é preciosa para mim mesmo. A minha vida só tem sentido quando vivida de forma vocacional. Eu quero completar a minha carreira. E eu quero cumprir o ministério que o Senhor me deu, de testemunhar do Evangelho da Graça por onde eu passar. Não é muita coisa para a gente entender aqui, irmãos. Nos sentimos tão pequenos e distantes. Eu, às vezes, quando vejo o cristianismo de hoje, como as pessoas estão sendo atraídas, eu não fico só preocupado, não, eu fico envergonhado mesmo. Fico envergonhado, irmão. Está muito longe disso aqui. Muito distante disso. Há uma outra coisa que Paulo falava, ou melhor, e que esse texto mostra, que são características de como Paulo enxergava a vida, sua cosmovisão. Ele entendia a vida como uma carreira. Você vai ver isso em diversos pontos. Por exemplo, quando ele escreve sua primeira carta aos Coríntios, ele vai comparar a vida dele, a vida cristã, como uma carreira, assim como um atleta também tem uma carreira. É 1 Coríntios 9. Ele diz assim: todo atleta se domina de todas as maneiras porque quer alcançar um prêmio. Quer correr aquela carreira até alcançar o prêmio. E para isso ele se domina, ele cuida do seu corpo, ele faz tudo o que tem que fazer para alcançar o seu objetivo. Ele diz: eu também em tudo me disciplino, eu esmurro até o meu corpo. Eu reduzo meu corpo à servidão, para que quando eu pregar não seja eu mesmo reprovado naquilo que eu prego. Só que eles fazem isso para alcançar uma coroa que se corrompe, e eu faço isso porque me espera uma coroa incorruptível. Vida vocacional, irmãos. O autor de Hebreus vai dizer assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É uma carreira. Você e eu temos que levar até o fim. Como que eu levo essa carreira até o fim? O autor de Hebreus vai dizer para isso. Eu estou com Hebreus 12 na cabeça. Quando ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Olhando firmemente para Jesus. Por que para ele? Porque ele é autor e consumador da nossa fé. O que eu vejo nele? O exemplo a seguir. Pela alegria que ele estava proposto, ele suportou a cruz. A vocação de Jesus era mais sublime do que tudo. E um grande exemplo. E eu particularmente creio que Deus nos permite passar por algumas situações, para que no meio das situações mais adversas também a gente mostre a nossa vida vocacional. Longe de nós um cristianismo pragmático. Longe de nós buscar uma satisfação fora de algo que seja Deus. Fora da vocação. Nossa vida é uma carreira, ele diz, contanto que eu complete a minha carreira. E repare, é uma carreira ministerial. Porque eu complete a minha carreira e o ministério que recebi. Essa vida cristã que é uma carreira, é uma carreira a serviço de quem nos chamou. Por isso, eu quero completar a minha carreira e o ministério é serviço. Palavra no original é serviço. O serviço que eu recebi do Senhor. A vida cristã é uma vida vocacional. Essa vocação é sublime e ela nos dá uma carreira de serviço. Servir a Deus, servir a minha geração até o fim. Isso é cosmovisão. É como o Evangelho nos faz enxergar a vida. Você tem que parar agora e pensar como é que você está enxergando a sua vida à luz de uma
cosmovisão cristã ou à luz de uma cosmovisão dessa cultura egocêntrica, pragmática, de resultados, onde para você se sentir bem, você tem que estar conquistando alguma coisa? Que cosmovisão você tem? E por último, ele vai falar, ou melhor, ele vai falar, a gente entende no texto que Paulo, uma das características de como Paulo vivia a vida é que ela é uma vocação debaixo de um governo. Maravilhoso, né? Há um governo sobre nós. É uma vocação que representa um reino, um governo. Aqui, irmãos, cabe-me abrir um parêntese, sobretudo nesse ano de eleição. Eu vejo muito cristão com uma cosmovisão mais do Lula do que da Bíblia, mais de Bolsonaro do que da Escritura. Eu tenho vergonha disso. Pessoas que são capazes de ir para a rede social para lutar pelo Lula, pelo Bolsonaro, por quem quer que seja, mas que não consegue exalar o perfume da vocação. Onde passa, isso é vergonhoso, irmão. Então, quando a gente vê a vida desse homem, ela é muito semelhante à vida do próprio Cristo. E como eu disse, você pode falar, como eu disse no início, você pode falar, isso aí era Paulo, o apóstolo, mas essas características da vida que tinha em Paulo tem que estar em todos nós. Talvez a dimensão da vocação dele seja outra, mas essas características têm que estar em todos nós. O cristianismo tem que estar dentro. A gente tem que ter uma consciência de vida missional. A gente tem que entender que a vocação é mais sublime do que tudo. A gente tem que entender que a vida é uma carreira de ministério, de serviço. E por último, a gente tem que entender que a vida é vivida por uma vocação debaixo de um governo. E você vai ver isso no verso 25 do texto que a gente leu aí. Olha o que ele diz. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, fazendo o quê? Pregando o reino. Testemunhar do evangelho da graça é pregar o reino. Pregar o reino é anunciar o governo que chegou. Jesus fez isso. O tempo está cumprido. O reino de Deus chegou. Arrependam-se e creiam. Arrependimento para com Deus e fé no seu Filho Jesus Cristo, que gera conversão, que muda a minha mente, para eu receber um governo que vem sobre a minha vida, que dirige minha maneira de pensar, minha maneira de agir, minha maneira de reagir, minha maneira de escolher, de tomar decisões, tudo debaixo de um governo. E nisso eu tenho que parar e perguntar para você, tuas decisões estão obedecendo qual governo? Quando você decide, eu fico assim, às vezes, impressionado com as coisas que eu ouço, nas conversas triviais mesmo, né? Alguém falou para mim assim, eu recebi essa oportunidade, aí falei com a minha esposa, e ela falou assim, eu não penso nem 2 vezes, vou logo. Falei, gente, mas tem que pensar 2, 3 vezes. Quem é que governa a tua mente? Quem é que governa as tuas decisões? Em que isso vai glorificar a Deus? Onde Deus está nisso? São coisas assim, irmãos, que eu suponho que, se esse texto não for explicado, talvez a gente não entendesse o conceito de vida. E a gente está indo para o final, eu queria só trazer algumas coisas que precisam ser aplicadas a nós. A você que está me ouvindo, embora eu já tenha feito essas aplicações ao longo da exposição do texto. Mas o que eu quero que você entenda de você mesmo agora? Primeiro, se você entende que Deus está falando conosco, eu queria que você entendesse a tua vida numa perspectiva vocacional. A tua vida tem que estar envolvida em corresponder a um chamado, a uma vocação. E nós precisamos, como eu sempre digo, sermos muito honestos na autoavaliação, que é a avaliação de mim mesmo. Então, a primeira aplicação é,
Entenda, a vida que o Evangelho trouxe para você não tem absolutamente a nada a vida que você vivia antes. A vida que você vivia antes era na perspectiva da queda. Até a tua busca a Deus era com o objetivo de você mesmo, que será da queda. A queda fez o homem viver para si. A queda não tirou do homem a necessidade de Deus, mas ele procurou Deus para si. Não é mais ele para Deus, é Deus para mim. E se a gente for muito honesto, a gente vai ver que uma dose forte disso está em nós hoje. Então, primeiro, eu entender a minha vida é vocacional. Se a minha vida é vocacional é porque eu atendo a um chamado. Então, essa vida, ela não vem de mim mesmo. Lembra quando Jesus falou assim, olha, eu acho que vai ficar mais claro essas palavras de Jesus para você agora. Todo aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Vocês lembram disso? O que significa isso em outras palavras? Todo aquele que quer viver para si mesmo, todo aquele que quer viver do seu jeito, todo aquele que acha que a vida é aquilo que ele acha que é, vai perder a sua vida. Mas todo aquele que renunciar à vida egocêntrica, esse vai conhecer a verdadeira vida. Porque morreste e a vossa vida está oculta em Deus juntamente com Cristo. Se você compreender essas coisas, você vai ser mais sábio do que os seus vizinhos. Mas entenda isso. Coloque isso na tua vida. Minha vida é vocacional. Quando eu digo, irmãos, que às vezes nós somos mais... temos mais uma cosmovisão da própria sociedade pagã do que de nós mesmos. E às vezes o que a gente faz contradiz o que a gente diz. Às vezes a nossa prática desdiz o nosso discurso religioso, adornado, enfeitado com coisas religiosas. Quer ver a prova disso? Quando abre-se uma porta para a tua vida e você vê naquela porta que abriu o sentido da tua existência, aquilo que vai te dar satisfação, ao ponto de você se entregar tanto para aquilo e sem perceber você colocou Deus no plano secundário, é porque você está querendo viver a tua vida. Aí eu quero te dizer uma coisa com todo cuidado. As palavras de Jesus se cumprem. Se você continuar querendo viver sua própria vida e tendo Deus apenas como um acessório, o teu tapete vai ser puxado. E quando isso acontecer, você lembra do que você ouviu nesse sermão. Falo isso com muita carga no meu coração, gente. Muito peso. Vocês não têm ideia do que é estar aqui pregando. São horas debruçadas num texto para falar aqui nesse tempo que a gente tem. Segunda aplicação, entenda que a tua vida é uma carreira para ser levada até o fim. Com Deus não tem essa coisa de dar um tempo. Irmãos, isso é cristianismo mundano. Essa coisa, não, eu tenho que cuidar de mim mesmo, assim que as coisas se assentarem eu volto. Pô. Irmãos, Deus não é mercadoria de R$1,99 que está na prateleira lá. Tenhamos vergonha disso. Tenho que cuidar da minha vida, assim que eu me acertar eu volto. Tolo! Que adianta você ganhar tudo e perder a tua vida? Não foi ele que falou isso? Coloca isso na tua vida. Irmãos, coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Jesus Cristo em primeiro lugar na tua vida. Se eu pudesse falar com os meus olhos, eu falava para você. Coloca Jesus Cristo em primeiro lugar.
Para de buscar entretenimento, para de dar desculpa. Para. Não tem vida fora dele. Como eu disse e repito, fora dele tem tentativas frustradas de viver. Que nunca você chega ao que você quer. Então entenda que é uma carreira. Vá até o fim, na mesma diligência. Deixa os teus filhos ver que você tem o Senhor em primeiro lugar, que no meio de tantas lutas você não coloca Ele em plano secundário. Irmãos, um percentual enorme da igreja não tem vida de oração. Eu vou dizer uma coisa com toda segurança. A falta de oração jamais é por falta de tempo. Jamais. A falta de oração é a razão dela não ser colocada em primeiro lugar na tua vida. Ela é secundária. Só que você diz que ama a Deus. Eu nunca vi alguém amar alguém e não querer conversar com esse alguém. Nunca vi. Quem ama quer ficar perto. Quem ama quer falar com quem ama. Quer ouvir de quem ama. São as contradições dos nossos dias. Terceira coisa, entenda que a tua vida é uma vida de ministério. O ministério não é teu, pastor? O ministério. Todos nós fomos chamados para servir a Deus. É uma vida de serviço no cotidiano. E por último, irmãos, entenda. A vida tem que ser vivida debaixo de um governo. Se você quer governar a tua própria vida, você vai perdê-la. A tua vida tem que ser vivida debaixo de um governo. Deus está colocando um ponto final no cristianismo dominical, no entretenimento religioso de um lugar aconchegante no domingo que me faz tão bem para eu poder renovar as minhas cargas. Acabou isso. Todo dia. A vida é vocacional. O grande ajuntamento aqui são ajuntamentos de guerreiros que se apresentam para o seu general. E esse general, se tiver soldado ferido, vai ser curado. Mas ele não vai ser curado para ficar deitado em berço esplêndido, ele vai ser curado para voltar para o campo de batalha. A igreja prepara você para a vida. E isso é cristianismo. Eu concluo dizendo, irmãos, que eu já disse e repito, né? Você quer amar a própria vida? Você quer viver do teu jeito? Você vai perder a tua vida. Pode registrar isso na tua mente e no teu coração. A conta vai chegar. E a palavra de Deus não muda. O mundo apresenta como ideal de vida, o que dá sentido à vida, conquistas, satisfações, momentos de auge, momentos bons, sucesso, ausência de conflito, sensação de bem-estar. O mundo apresenta a vida como sendo isso. Você viu aqui que a vida tem sofrimento. Eu só sei que me espera cadeias e tribulações. Mas a vida não tem preciosidade para mim, a não ser que eu viva de forma vocacional, testemunhando do evangelho que ele me ordenou fazer e que eu fiz. Então, eu quero fazer um apelo para você, para quem está me ouvindo, seja em casa ou aqui, que se você entende que essas palavras não são mesmo arranjos da minha mente, mas são palavras de Deus para você, como são palavras de Deus para mim, eu faço um apelo hoje, que você renuncie à maneira de tentar viver do teu jeito. Renuncie isso hoje, por amor ao Senhor. Fala, Senhor, eu não quero
Não adianta nada eu ter momentos de satisfação e eu perder o sentido da vida. Não quero isso para mim. Não quero isso para minha família. Não quero viver como um tolo. Quero viver como um sábio. Então, meu apelo para você hoje: renuncia a viver do jeito que você está tentando viver, para voltar a viver debaixo de uma vocação, de um chamado, a enxergar o mundo na perspectiva da tua vocação. Se você quer isso, eu quero orar por você. Você não vai precisar sair do teu lugar, que eu não quero te constranger a nada, porque eu quero de você somente honestidade. Agora você vai falar com Deus. Com Deus. Se você ouviu essa palavra e você fala assim: pô, hoje eu entendi um pouquinho o que é a vida, e eu estou reconhecendo que a maneira que eu estou vivendo não corresponde a tudo isso que Deus me mostrou hoje. Então, se você hoje deseja renunciar à forma como você está vivendo, para viver debaixo de uma vocação e enxergar o mundo pela ótica dessa vocação, aí no teu lugar você vai falar para o Senhor: é isso que eu quero, Senhor, nesta manhã. E aí eu quero orar pela tua vida. Senhor Deus, nós somos pessoas simples. Nós somos pessoas que estamos vivendo numa sociedade de grandes distorções de valores. Uma sociedade que está vendendo uma vida que corresponde a sucessos, conquistas, bem-estar, aquela sensação de satisfação, de estarmos conquistando, de estarmos, sei lá, mostrando para quem quer que seja que somos alguém, Senhor. Nós estamos hoje renunciando a esse tipo de vida. A palavra nos falou hoje que Tu não nos chama para essa renúncia, nos prometendo uma estrada de flores. Tua palavra nos falou hoje que Tu nos chama para essa renúncia, que querendo a nós ou não, a vida nos traz cadeias e tribulações. Muitas vezes enfrentamos algemas invisíveis da vida. Tribulações que passamos, às vezes consideramos injustas. Se nós não tivermos com a nossa vida em Ti, como resistiremos a isso? Então que nesta manhã Tu possas contemplar todo filho Teu, toda filha Tua, que com sinceridade diz: eu renuncio à maneira como eu estou vivendo. Que o Teu Espírito possa atuar no coração de cada um, para ter força para dizer: Deus não pode estar mais em segundo plano na minha vida. Chega de discurso religioso de efeito. Quero algo real na minha vida. Deus em primeiro lugar. E aqueles que estão à minha volta vejam que eu vivo uma vida vocacional, de serviço. Quero cumprir com o ministério que Tu me deste, na minha igreja, na minha casa, no meu trabalho, por onde eu passar. Ó Deus, Tu concedes a Tua graça segundo a proporção da vocação. Graça abundante na vida do apóstolo Paulo, tamanha a sua vocação. Nos conceda a Tua graça, Senhor, para correspondermos ao Teu chamado, que reconhecemos diante de Ti que não somos capazes sequer de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, porque a nossa suficiência vem de Ti, Senhor. Aqui temos crianças conosco, os adolescentes conosco, que estão começando a vida, que estão aí seduzidos por uma sociedade religiosa e pagã ao mesmo tempo. Senhor, que eles vejam que tem algo diferente sobre a terra, que a Tua igreja é diferente,
Que teu povo é diferente. A tua igreja não é um aglomerado de pessoas querendo, envolvidos por questões, Senhor. Não. A tua igreja tem vocação, a tua igreja tem chamado. A tua igreja compreende a vida nessa dimensão. Olha para essa igreja, Senhor. Nós confessamos diante de Ti nossos pecados, nossas teimosias, nossas obstinações. Mas venha sobre nós Tua graça, Teu perdão, Tua misericórdia, Senhor. Aviva-nos, acenda-nos, Senhor. Venha nos constranger. Venha, Senhor, colocar isso dentro de nós de uma força só, que só Tu podes fazer. Nós não te pedimos que Tu venhas nesse domingo aliviar nossas tensões. Nós te pedimos que Tu nos dê a vida verdadeira, porque nós vamos passar por todas as tensões vivendo em Cristo, vivendo na vida no Espírito. Queremos renunciar à nossa própria maneira de viver, para viver assim, Senhor. Poder dizer como esse homem disse: estou pronto para anunciar o Evangelho em todos os lugares com a minha vida, com a minha maneira de viver. Isso, Senhor, com isso nós não ignoramos que existem lutas dentro de nós, dificuldades, situações difíceis de serem vencidas. Mas se nós estamos dizendo sim ao Teu chamado, Senhor, derrama sobre nós o que precisamos para vencer as amarras, vencer os obstáculos, Senhor, superar as barreiras. Santo Deus, que a nossa vinda para esse lugar aqui nesta manhã seja algo que glorifique o Teu nome, que honre a nossa vocação. Seja conosco, seja com cada irmão e cada irmã que aqui com muita sinceridade falaram para Ti, que querem viver a vida que só é encontrada em Ti, Senhor. Mesmo que nos esperem lutas e tribulações, queremos Te servir sempre. Como diz a canção, os Teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que Tu sempre tens o melhor para mim. E o melhor não é o que eu quero, Senhor, porque Tu me conheces e conheces a minha vida. Ensina-nos a nos submeter à Tua vontade, mesmo quando ela seja dolorida para nós. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Creio que deve ter valido a